Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Casale, eu sou professor de fotografia das oficinas culturais pela Casa da Cultura. Bom galera, hoje nós vamos fazer a nossa quarta aula e eu vou continuar falando um pouquinho a respeito sobre as lentes, também conhecidas como objetivas, ok? Eu trouxe alguns modelos aqui para vocês e eu vou mostrando ele ao longo da minha explicação para que vocês entendam mais ou menos aí quais tipos de lente a gente tem e quais são as aplicações que a gente pode dar para cada lente, ok? Dentro desse quadro, dentro desse panorama, pessoal, nós temos 5 tipos de lentes que entram em categorias diferentes. Quais são elas? A primeira que nós vamos ver é o olho de peixe, que é essa lente aqui, ó. Então, essa lente aqui, pessoal, qual é o ponto assim positivo que ela tem na hora de você trabalhar com ela? Ela permite que você pegue um ângulo de visão basicamente de 180 graus. Então, se a gente pegar aqui, que nem os peixes, né? A gente traça uma linha aqui, um pouquinho mais, ela pega 180 graus à sua frente, né? Então, esse tipo de lente aqui, ele é mais indicado para quando você precisa fotografar algo muito grande, né? Você precisa de espaço para fotografar, espaço de lente, eu digo, e para você poder se aproximar mais do objeto que você quer fotografar, porque ela pega um ângulo bem grande de visão. Qual é o ponto negativo de trabalhar com essa lente? Se vocês notarem, quando vocês pegarem uma lente olho de peixe na mão, quando vocês tiverem a oportunidade nas aulas presenciais, se vocês notarem no vidro da lente, ele é abaulado, ele é arredondado, tá? O que acontece quando o vidro é arredondado assim? Imaginem só, no centro dele eu tenho um arredondado, o centro tem um abaulado e as bordas vão sendo menos abauladas, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, pessoas que estão na fotografia mais perto das bordas, eu tenho uma distorção nessa imagem. Então, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de utilizar esse tipo de lente na aplicação, ok? Tem muita gente que utiliza essa lente para, por exemplo, fazer fotos de arquitetura. Só que o que acontece quando você utiliza esse tipo de lente? A linha ela não fica mais reta, ela é uma linha torta. E aí você, dependendo do nível que o seu cliente quer essa fotografia, você acaba meio que arrumando um problema aí por conta desta linha. Então, cada tipo de lente vai servir para um tipo específico de situação, tá? Lembrando que vocês também têm que considerar os pontos negativos de cada lente, ok? Então, a primeira que a gente vai ver é o olho de peixe, e aí na questão de milímetros, tá? Normalmente a gente costuma classificar de 0 a 16 milímetros, né? Que foi o que eu expliquei na aula passada. A gente considera que ela seja um olho de peixe, tá? Esses valores, pessoal, que eu estou passando para vocês, às vezes varia de fotógrafo para fotógrafo, ok? Mas não é algo absurdo, assim, não vai ser 20 milímetros que vai diferenciar. Às vezes é 3, 4 milímetros que um considera um tipo, o outro considera outro, perfeito? Então, esta é o olho de peixe. Aí, posterior a esta, na frente desta, a gente tem as grandes angulares, que são essas daqui, tá? O que a grande angular tem de diferente da olho de peixe? Ela pega um grande ângulo também, não tanto quanto a olho de peixe, mas ela permite que você também pegue uma área bem legal aí da sua fotografia. Ponto negativo dessa lente, o mesmo ponto que a olho de peixe, tá? Só que vai ser uma distorção leve quando aproximado das bordas, ok? A olho de peixe e a grande angular, a olho de peixe nem tanto, mas as grandes angulares são as mais utilizadas pela galera aí,
tá? Então você pode fotografar com esse tipo de lente aqui, com as grandes angulares, você pode fazer retratos, você pode fazer paisagens, você pode fazer ambientes internos, ela é bem versátil, tá? É por isso que a galera normalmente utiliza esse tipo de lente aqui para fotografar, e principalmente porque este tipo de lente, ela normalmente, a maioria das lentes possuem zoom, ó, ok? Enquanto as olhos de peixe, ela fica mais restritas aí na questão de milímetros. Essas daqui, as grandes angulares, nós costumamos dizer que vai de 16, né, que seria o final das olhos de peixe, a 35 milímetros, 35, 40 milímetros, ok? E você, como ela é bem versátil, você pode utilizar ela sem se aproximar da sua cena, tá? Porque ela possui o zoom, então você consegue chegar na sua cena sem ter que se aproximar, certo? Então, essas daqui são as grandes angulares. Vou pegar um para vocês. Dentro dessas também, depois das grandes angulares, tem as que a gente considera normal, tá? Que é essa que está me gravando agora e não vou conseguir mostrar para vocês, tá? Então as normais, elas vão de 40 a 85 milímetros, tá? E aí elas são chamadas de normais por quê? Eu até comentei na aula passada, depois vocês deem uma olhadinha lá. Elas são consideradas como normal porque elas se assemelham ao nosso olho, tá? A nossa visão. Então elas vão pegar quase o mesmo ângulo de visão que o nosso olho, perfeito? Então a que mais se assemelha, que é assim quase 99,9%, é a 50 milímetros, que é essa que está me gravando agora, então não vou conseguir mostrar ela para vocês, tá? Quais são as aplicações que a gente tem ao utilizar esse tipo de lente? Ela é bem versátil também, tá? Você pode fazer retratos, pode fazer paisagens, só que como ela é uma lente que pega um pouquinho menos de ângulo, ela é mais utilizada para retrato. Justamente, você pode fazer paisagens, pode fotografar o que você quiser, mas você vai ter uma facilidade maior em fotografar retratos, ok? E esse tipo de lente são os tipos de lente que tem os diafragmas mais claros, ok? Então ela vai ter uma variável maior aí de diafragma. O ponto negativo, na verdade, teoricamente ela não tem um ponto negativo, porque esse tipo de lente vai se assemelhar ao nosso olho. Então as distorções que o nosso olho causa quando a gente vê alguma coisa, vai ser a mesma coisa que esse tipo de lente vai ver, ok? Então, o próximo que nós temos é a teleobjetiva média, tá? Ela vai de 75 a 300 milímetros. Aqui eu tenho uma para mostrar para vocês. No caso da minha aqui, ela é uma 28-300. Então, ó, eu tenho um zoom absurdo com essa lente aqui. Então, logo a gente percebe que qual que é a aplicação desse tipo de lente? Fotografar em longas distâncias. Então, a galera que fotografa, por exemplo, futebol, vocês vão ver que tem aquelas lentes que parecem o pessoal brinca, né, que parece uma bazuca, que são grandonas. São as teleobjetivas, tá? Aí dentro das teleobjetivas tem a teleobjetiva média e a super teleobjetiva. A super teleobjetiva é mais de 300 milímetros. A teleobjetiva média de 75 a 300, tá? Então, o objetivo tanto da média quanto da super é fotografar em longas distâncias, tá? Por exemplo, estou na natureza, vou fotografar uma onça, eu não vou chegar a 5 passos da onça. Eu vou utilizar uma lente deste tipo para fotografar de longe, com segurança. A mesma coisa o futebol. O fotógrafo ele não vai ficar correndo de uma ponta a outra do campo. Ele pega a cadeira, senta num ponto e dali ele fica dando zoom e tirando zoom. Tá? Esse é o objetivo
desse tipo de lente. Então percebam que cada lente vai ter a sua aplicação, tá? O ponto negativo, tanto da média quanto da super, é que ela vai causar, dependendo da quantidade de milímetros, e isso a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, ela vai causar um achatamento da sua cena, dos seus objetos. Então, por exemplo, dependendo da quantidade de milímetros que tiver na sua lente e a quantidade de milímetros que você colocar, né, que você estiver utilizando, ela vai causar um achatamento maior, né? Por exemplo, se o objeto ele tem, para você olhando, ele tem 2 metros. Se você faz com uma teleobjetiva, ele vai ter, depois na fotografia, vai ter 1,5 metro, por exemplo, entendeu? Então ele vai ser muito menor, porque a câmera faz esse achatamento, a lente faz esse achatamento, ok? Então é necessário que vocês entendam a aplicação de cada lente para vocês saberem em qual momento utilizar esse tipo de lente. No meu caso aqui, ó, a minha teleobjetiva é uma teleobjetiva preta, mas vocês vão encontrar também uma teleobjetiva branca, perfeito? Por que aquele material é branco? Aquele tipo de lente é branca? Muita gente acha que é por exemplo, uma frescura, que seja algo que seja para diferenciar uma marca da outra. Também tá? É uma resina criada pela Canon. Então, se vocês perceberem, a maioria das lentes que vocês vão encontrar de teleobjetiva branca vai ser da marca Canon, perfeito? Só que aquela cor não é somente para distinguir o fabricante, ele é feito para resistir mais a determinados pontos, né? Por exemplo, essa minha preta aqui, ela não é resistente a poeira, não é resistente a respingo de água. Então, dependendo da onde pegar da sua lente aqui, você vai ter algum tipo de problema, tá? Então, cuidem bem do equipamento de vocês, protejam bem o equipamento de vocês e antes de sair para fotografar, procurem saber onde vocês vão fotografar e se o lugar que vocês vão fotografar tem esse tipo de empecilho aí, tá? De problema para vocês evitarem isso, ok? Então, essa tinta da Canon, ela é utilizada nesse tipo de lente porque esse tipo de lente é mais utilizado em quando? Campo de futebol. Pode ser que esteja chovendo e respingue água na minha lente. Dessa maneira, se eu tenho aquela resina branca, eu tenho uma maior proteção. Isso não quer dizer, não confundam isso, tá? Isso não quer dizer que a lente é a prova d'água, tá? Não é isso. É que ela é mais resistente, tá? Qual outro ponto em que eu utilizo uma teleobjetiva? Eu utilizo uma teleobjetiva em cenários de guerra, perfeito? Então, em cenário de guerra, eu utilizo a teleobjetiva porque eu tenho bastante poeira, certo? Então, aí ela também vai ser um pouco mais resistente. Outro ponto importante é que em cenários de guerra, parem só para pensar. Eu estou numa guerra a, sei lá, 2 km de distância de um bandido, e tem um policial também a 2 km de mim, para o sentido oposto, e eles me avistam. Se a gente colocar a câmera aqui, ela já vai ficar, essa não é uma teleobjetiva muito grande, mas ela vai ficar mais parruda aqui, certo? Imagina o cara olhando isso a 2 km de distância de você. Ele vai achar que isso aqui é o quê? Uma arma, provavelmente, tá? Então, os profissionais que trabalham nessas áreas, né, áreas de conflito, áreas de guerra, eles usam uma identificação, né, dizendo que são da imprensa, e normalmente eles utilizam uma lente da cor branca, tá? Justamente para diferenciar e as pessoas saberem que aquilo ali não é uma arma, que sim é um fotógrafo ou alguém da imprensa, perfeito? Então, essas são as aplicações para esse tipo de lente aqui, para as teleobjetivas. Outro ponto importante que vocês têm que levar em consideração é
os cuidados que vocês vão ter com o equipamento de vocês, seja ele semi-profissional, profissional, câmeras compactas, câmera super zoom, qualquer câmera que você tenha, você tem que manter os cuidados necessários para que essa câmera não venha dar problema, né? Quais pontos? A câmera, ela possui quantidade de cliques. Conforme você vai clicando, esses mecanismos eles vão se desgastando e logo ele tem um tempo de duração, tá? Então, esse tempo de duração vai variar de fabricante para fabricante, mas normalmente, por exemplo, as câmeras profissionais, 150 mil cliques, 160, dependendo do cuidado que você tem, a partir daí ela vai começar a dar algum problema, tá? Isso também não quer dizer que esse número seja exato, mas a gente estima que a partir destes números ela comece a dar problema. Então, preservem a câmera de vocês em qual sentido? Não sai disparando toda hora. Agora que vocês estão fazendo curso, né, de fotografia, estão aprendendo um pouco mais, né, a regular a câmera, a mexer na câmera, é essencial que vocês não desperdicem cliques, né? Porque você está desgastando o seu equipamento conforme você vai clicando, e outra que depois você tem que fazer uma seleção gigantesca das imagens que você fez para selecionar às vezes uma, duas que ficaram boas. Então, ao invés de vocês selecionarem uma, duas por exemplo, de 200 que vocês tiraram, tirem 10 e selecione essas duas, porque assim vocês não desgastam o equipamento de vocês, tá? Esse é o primeiro ponto referente à câmera. Aí, referente à lente, é um outro ponto que muita gente desconhece sobre esse assunto, que são os fungos que a lente pode pegar. Então, aqui na lente, na lente mesmo aqui, no vidro aqui da lente, ela possui uma película, né, de químicos aqui, e essa película, fungos se alimentam de propriedades que tem dentro dessa película aqui. Então, se você, por exemplo, armazenar essa lente fotográfica num ambiente muito úmido, provavelmente você vai ter lentes que possuam fungos, tá? E aí, como que a gente identifica se a lente está com um fungo ou não? Quando você olha no ocular ou vê no LCD, ele parece pontos de sujeira, como se fossem farelos, tá? Aqui, quando você olhar, você vai ver um monte de ponto. Às vezes é sujeira mesmo, mas quase sempre é por conta do armazenamento que você está fazendo e a lente, acabou ficando com fungos, tá? E aí, dependendo do estado do fungo, isso é reversível com uma limpeza. Vocês levem uma assistência técnica e façam essa limpeza, e às vezes também acaba perdendo a lente aí porque o fungo já tomou conta de todo o vidro, aí não tem como reverter mais essa situação, tá? Tomem cuidado. Como é que você armazena esse tipo de equipamento? Põe numa caixa transparente ou em algum lugar apropriado em que não tenha muita umidade. Pode ser que tenha um pouco de sol ali, né, batendo, mas não muito também. É algo um pouco mais aberto, tá? E aí, se vocês quiserem também, vocês podem usar um desumidificador de ar para retirar essa umidade que tem no ar e você fazer com que as suas lentes estejam seguras, ok? Então, tomem cuidado com isso, porque esse também é um ponto muito importante. Cuidem do equipamento de vocês. Outro adendo que eu tenho que fazer para vocês, aquelas bombinhas de sucção, para quem tem, por exemplo, câmera que tem lente intercambiável, que a lente solta, não utilizem aquelas bombinhas para a limpeza da câmera de vocês. Por quê? Aquelas bombinhas, ao invés de elas às vezes fazer a sucção, você acaba, né, ao invés de você puxar, dependendo como você faz ali, você acaba empurrando todo o pó e toda a sujeira que tem ali na frente do bocal ali para dentro, para chegando quase perto do sensor. E isso é extremamente arriscado, tá?
Evitem fazer isso, não utilizem essas bombinhas. Outra coisa também, tem umas canetas com motores que parecem uma mini retífica, né? Que um motorzinho que o pessoal passa isso na frente da lente. Não façam isso porque é perigoso riscar a lente de vocês. Para fazer limpeza de lente, pega um pano de microfibra e passa devagarzinho aqui na frente da lente, no vidro da lente aqui, que é melhor, tá? E dessa maneira que você faz a limpeza. Não precisa molhar, não precisa de nada. Só dessa maneira você vai estar evitando que fungos comam essa película que eu falei para vocês e de que vocês tenham um problema maior com a lente de vocês, ok? Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. O material eu vou disponibilizar para vocês depois lá no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do nosso percurso, me deem um toque, me avisem para que eu possa sanar as dúvidas de vocês, e quando a gente voltar às aulas presenciais,